Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A outorga coletiva, ou processo único de outorga, deve ser vista como um instrumento de alocação de água entre os mais diversos usos de uma bacia hidrográfica. Essa alocação ou distribuição de água deve buscar os seguintes objetivos mínimos: atender às necessidades ambientais, econômicas e sociais por água e reduzir ou eliminar os conflitos entre usuários da água e possibilitar o planejamento das demandas futuras a serem atendidas. A bacia do Rio Paracatu tem enfrentado cenário de escassez e conflitos por uso de água. Recentemente foi publicada a Declaração de Área de Conflito, DAC 03/2018, da bacia do Rio Escuro, a maior do estado de Minas Gerais. Por isso é fundamental importância que haja mobilização dos usuários na bacia para a concessão de outorga coletiva, com o intuito de garantir água para todos, respeitando, é claro, os usos múltiplos das águas e o bem-estar social. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizou no último dia 18 de dezembro uma reunião ordinária. O presidente do CBH Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, falou dos principais pontos discutidos nesta reunião. Um deles, outorga. Bom dia, França. Um abraço. Prazer estar falando com você. Bom, nós tivemos dois assuntos importantes. Um foi a respeito de uma outorga que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, concedeu para um empreendimento na região da Bacia de Santa Isabel, que é por cima da captação de água para abastecer Paracatu. Não é uma grande outorga, uma grande autorização de uso de água, mas é uma água que dá para abastecer metade de Paracatu, um pivô de 100 hectares mais ou menos, que dá para abastecer a metade da cidade de Paracatu. Então, na análise, né, a Câmara de Outorga e Cobrança, que é uma Câmara do Comitê, detectou que tinha um erro de procedimento com relação a essa outorga, né? Detectou que qualquer outorga, mesmo que ela seja pequena, que ela é dentro de uma área de mananciais que abastecem a cidade, ela se transforma numa outorga de grande porte, e aí é obrigatório essa outorga passar pelo comitê da bacia para o comitê fazer análise. Então, o comitê detectou isso e foi encaminhado uma correspondência para o Estado, né, relatando todo o fato, que essa outorga tinha sido concedida de maneira equivocada e solicitando que o Estado reveja essa outorga e tome as providências devidas e cabíveis, já que ela é uma outorga de grande porte por ser dentro de uma área que abastece a cidade e que tem que passar pelo comitê, né? A gente espera que o Estado revogue isso, né? Tome as medidas cabíveis e aí o proprietário vai ter que entrar com a nova solicitação. Só que aí, como foi decretada a área de conflito dentro da região da bacia do Rio Escuro, que o Santa Isabel é afluente do Rio Escuro, essa outorga ela já vai entrar na estrutura de outorga coletiva. Então vai ter que entrar naquela história de discutir com todos os produtores e usuários para que eles próprios definam o que vai fazer com a água que tem dentro da bacia, entendendo que a prioridade é o abastecimento público. Ainda dentro desse tema de outorgas e com relação à outorga coletiva, a gente está falando muito isso no nosso programa, né? Teve o seminário, teve essa questão do decreto. Então, alguns produtores, algumas pessoas que não são produtores rurais ficam meio na dúvida. É bom, não é bom? É bom só pelo lado de que vai controlar o uso, mas de que outras maneiras o uso coletivo da água influencia na produção, principalmente do produtor rural que ali está naquela região, sem contar também o abastecimento humano? Franz, eu entendo o seguinte, sabe? Eu entendo que a questão é de segurança hídrica. Segurança hídrica. O que é segurança hídrica? É a água para todos e para todos os usos. Você imagina se o produtor rural, se você como um produtor rural
tem uma lavoura de soja ou de milho, sei lá o que é, e que de repente você é obrigado a parar seus pivôs porque não tem água. E aí o prejuízo que você vai ter daquela lavoura, do empreendimento, entendeu? Então aí, a outorga coletiva, o que ela vai fazer? Ela vai sentar todos os usuários, vai falar assim, olha, nós temos aí uma lata d'água de 20 litros e temos 10 usuários. O que nós vamos fazer com esses 20 litros? Nós vamos dar os 20 só para um ou vamos dividir em partes aí conforme o empreendimento de cada um? Então a ideia da outorga coletiva é essa e eu acho que é um avanço, sabe? E eu acho que é uma oportunidade que a lei faculta ao produtor rural e ao usuário em geral para debater conjuntamente e definir o que vai fazer com o recurso, em vez de vir de cima para baixo uma norma. Então, hoje não vai ter mais, você não vai ter autorização de uso de água para você. A bacia inteira os usuários vão ter conjuntamente aquela autorização, como hoje acontece na região do Entre Ribeiros, que no passado secava sempre o Entre Ribeiros e que hoje não acontece isso mais. Inclusive, um dos pouquíssimos corpos d'água que no ano passado e no ano retrasado tinha água na bacia do Paracatu era exatamente o Entre Ribeiros. Por quê? Porque eles plantavam até um período e paravam. Né? Então eu até digo sempre para o pessoal que o único corpo d'água que tinha água natural vertendo para o Paracatu era o Entre Ribeiros. Nem o Rio Preto porque a água do Rio Preto estava vindo das usinas que produzem energia hidrelétrica lá em Unaí. Entendeu? Então era a água da barragem que estava alimentando o Rio Preto, porque não tinha nada, a bacia estava inteiramente seca, agora o Entre Ribeiros tinha água. E nós estamos esperando que isso aconteça no maior breve tempo possível, também com a bacia do Rio Escuro, que tem conflitos seríssimos de uso de água ali dentro, onde produtores que têm seus empreendimentos acabam tomando prejuízo porque tem que desligar os equipamentos. Né? Então eu acho que é um avanço muito grande, embora seja uma questão que vai demorar um certo tempo para entrar no eixo, mas a tendência é que a sociedade vai se organizar, como já está se organizando, para encaminhar isso. A motivação para a emissão de declaração de área de conflito é a forte utilização de água para finalidade de irrigação, causando problemas para os usos de água e indisponibilidade hídrica para os últimos usuários a jusante. O SISEMA, Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cita como exemplo a experiência da bacia do Entre Ribeiros. Em função do grande número de usuários de água do Entre Ribeiros, principalmente com a finalidade de irrigação, foram observados momentos em que a vazão em sua foz chegou a zero nos meses secos dos anos 2001 e 2002, com falhas para os últimos usuários da bacia. Esse fato levou à necessidade urgente da busca de soluções para um conflito que já havia atingido níveis inaceitáveis. O comitê de bacia que vai ser o grande protagonista nisso, porque o comitê de bacia que vai ajudar na gestão disso. E o pessoal ainda não entende direito o que é comitê de bacia, mas aos poucos já estão entendendo, principalmente com o apoio da mídia, da qual você faz parte e tem dado muito apoio para essa estrutura, que é uma estrutura de Estado. O comitê não é um órgão de governo. Esse comitê mesmo da bacia do Rio Paracatu, o mandato dele vai vencer daqui 3 anos e meio. Né? Então, era um governo e passou para outro governo, e vai ser no final desse governo que está entrando agora em janeiro, que vai vencer também o mandato do comitê. Então, o comitê é um órgão de Estado. Nós estamos lá dentro, somos empossados pelos governantes, pelo governador, mas ele não pode nos demitir, porque nós passamos por um processo de seleção, de discussão com os vários entes e setores para nos indicar como membro desse comitê. Bom, então, pelo que você falou, a questão da outorga coletiva vai proporcionar, então, um planejamento do produtor rural de acordo com a disponibilidade hídrica. Também essas mesmas pessoas estarão fazendo planejamentos para a preservação da água e para a geração, produção de água na região, né? Então, quer dizer, não vai ter prejuízo. Pode não ganhar o quanto ele gostaria de ganhar, mas prejuízo ele já não vai ter. E vamos ter o que é mais importante, França, o equilíbrio. Nós não vamos ter futuramente conflito, né? Vamos ter o equilíbrio e essa discussão dos usuários em geral vai chegar um momento que eles vão entre si definir as ações que tem que ser desenvolvidas na bacia para produzir água. Porque hoje, se você tem uma estrada rural
bem construída, ela passa a ser uma estrutura de engenharia para produzir água, né? Que a água de chuva, em vez de escorrer, ela não vai escorrer. A própria estrada rural faz ela infiltrar em vez de transformar-se num rio. Que hoje as estradas rurais que a gente vê pelo país afora, quando chove, ela vira um rio d'água. E aí os rios estão todos assoreados. E é por isso que as estradas rurais são comprovadamente responsáveis por 72% da morte de corpos d'água. Né? Porque elas são altamente impactantes se não forem construídas de maneira adequada. Então eu acho que é um avanço muito grande e não sei quanto tempo nós vamos gastar, mas quanto mais rápido a sociedade se organizar, a gente vê a chance concreta de ter essas questões resolvidas, inclusive, como eu disse, na produção de água. O CBH Paracatu foi instituído pelo Decreto Estadual 40.014, ou 40014, de 3 de novembro de 1998. É composto por 24 representantes titulares e 24 suplentes, representantes do poder público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil organizada. A bacia hidrográfica do Rio Paracatu abrange uma área de 45.600 km² na macro-região noroeste de Minas. Compreende 17 municípios e sua sede é aqui em Paracatu. Tonhão, você falou da questão da formação do CBH, no caso aqui o CBH Paracatu. Hoje, quais são as entidades, representantes de que entidades participam do CBH, só para o nosso ouvinte tomar ideia realmente da grandeza e importância desse comitê que cuida do sistema hídrico da nossa região? Bom, Francis, é importante dizer o seguinte, no Brasil hoje nós temos 240 comitês de bacias hidrográficas, mais ou menos, né? E sempre criando mais em cima, não é criado aleatoriamente, ela é criada em cima de uma certa região. No caso nosso aqui, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Paracatu. Mais embaixo nós temos a bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Então, essas grandes bacias vão formando seus comitês, que é um órgão de Estado. Isso é formado não é porque eu quero, não. Isso está previsto na Lei das Águas, na Lei de Recursos Hídricos, Lei 9433. O pessoal pode procurar a Lei Federal que vai conhecer essa estrutura. Então, ele é formado pelo Estado, está previsto no Estado. Em Minas Gerais nós temos 36 regiões dessas, 36 comitês de bacia. Na bacia do São Francisco, em Minas Gerais, nós somos 10 comitês, 10 regiões, 10 comitês, como Urucuia, Rio das Velhas e Alto São Francisco, aqui em Três Marias, etc. No caso nosso, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, ele é formado por 24 membros titulares e 24 membros suplentes. São 6 da sociedade civil. Sociedade civil que é? É ONG igual Movimento Verde, igual CREA, igual sindicato, né? Todos que têm a questão hídrica no seu estatuto e nas suas atividades envolvidas. Por exemplo, o Movimento Verde, todo mundo sabe, né, que a gente atua na área de recursos hídricos, nós temos projetos que a gente desenvolve nessa área e tem estatutariamente no regimento interno nosso que aponta essa questão. Se for uma entidade aí, por exemplo, uma entidade que promove festa, que não tem nada a ver, ela não pode entrar, porque estatutariamente nas atividades envolvidas não tem nada a ver com o meio ambiente nem recursos hídricos, né? E aí, além dessas entidades da sociedade civil, nós temos 6 usuários de água. Quem são usuários de água? No caso aqui nós temos sindicatos produtores rurais de Paracatu, sindicatos produtores rurais João Pinheiro, a Irriganoca, Associação de Irrigantes Noroeste de Minas, a Kim Rosa, a Votorantim, essas grandes estruturas, que também usam água e que têm outorga de uso de água. Tem que ter uso de água na estrutura para elas participar do comitê. Depois tem 6 órgãos de Estado, que aí o Estado indica. No caso aqui nós temos IEF, EMATER, IMA, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Secretaria de Saúde do Estado, então fazem parte do comitê. E Poder Público Municipal. Nós temos no Noroeste 16 prefeituras, das 16 as interessadas se inscrevem no processo eleitoral e aí são 6 titulares eleitos, entre elas suponhamos que 10 se inscrevam, essas 10 vão sentar e vão ver quem são as 6 titulares. Bom, formando esses 24 titulares, aí esses mesmos titulares vão indicar os suplentes. Muitas vezes tem 12 prefeituras inscritas. As 6 titulares
entram como titulares, as outras 6 como suplentes. Sociedade civil e assim sucessivamente. Então, esse é um colegiado que tem um mandato de 4 anos. Cada diretoria são 2 anos podendo ser reconduzido, mais 2, depois não pode mais. E aí, esse setor, por exemplo, hoje o Movimento Verde está na presidência do comitê. Ele pode ser reeleito mais 2 anos, mas daqui a 4 anos ele não pode mais ir para a presidência. Aí tem que ser outro setor, entendeu? Pode ser usuário, ou prefeitura, ou então Estado, né? No caso, a diretoria atual tem a presidência da sociedade civil, a secretaria usuário, a secretaria adjunta do Estado e prefeitura como vice-presidência. Então, cada setor, entendeu? Só que aí, nós não somos o governador que dá posse para a gente, mas ele não pode nos demitir. Nós também fazemos parte do Comitê do Paranaíba, é a mesma coisa, Paranaíba Federal. Quem dá posse é o presidente da República, ele não pode demitir a gente. O comitê pode, se eu cometer alguma infração dentro do comitê, o comitê pode reunir e falar assim, ó, não vamos tirar tal entidade porque está isso. É o impeachment da própria estrutura, não do Estado. Entendeu? O governo não pode fazer isso porque a gente é órgão de Estado. E aí, você é um agente público de Estado. Você é um funcionário público, voluntário, você não tem salário, mas se você vai fazer uma viagem, uma reunião, etc, aí o Estado banca você para participar, porque você é um ente de Estado. Entendeu? E voluntário, nós não temos salário. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?